Muito bem, irmãos. Vamos ficar em pé? Reverência à palavra de Deus. Não sou o pregador desta noite, mas a mensagem é nesse texto. Vamos orar, vamos fazer a leitura responsivamente. Apocalipse, capítulo 1, de 4 a 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar, irmãos. Vamos orar. Paz e paz, irmãos. Vamos orar. Deus eterno, nós te agradecemos, porque temos Tua palavra para dirigir a nossa vida. Nós reconhecemos as nossas limitações, até mesmo para estudar a Tua palavra, para compreender a Tua palavra. Por isso, suplicamos nesse momento a direção do Teu Espírito Santo, que nós sejamos guiados a toda a verdade contida na Tua palavra, para que nós possamos também, ao mesmo tempo que aprendermos esta palavra, possamos vivê-la e transmiti-la para aqueles que ainda não Te conhecem, para que se rendam aos Teus pés e possam desfrutar da Tua presença bendita em seus corações hoje e depois da Sua morte ou na volta de Jesus para sempre nos céus. Nós queremos rogar-te que o Senhor possa preparar a Tua igreja, ajudando-nos, ó Deus, a viver neste mundo como filhos do Senhor, que amam ao Senhor e fazem aquilo que agrada ao Senhor. Por isso suplicamos a iluminação do Teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, é interessante a gente pensar um pouco naquilo que a igreja tem proclamado no decorrer da sua história. A igreja tem ensinado, desde o início da criação da igreja, da formação, melhor dizendo, da igreja, que Deus é único. Só existe um Deus. E esse único Deus se mostra, se revela em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, muito embora esse conceito seja um conceito um tanto quanto difícil de assimilar, porque não existe nada igual a isso, nós não temos nenhuma outra criatura, nenhum outro ser que seja igual a Deus. Então, a gente entende que é difícil mesmo essa compreensão da Trindade. Contudo, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, mesmo com todas as dificuldades e limitações que nós temos, nós devemos crer assim. Os cristãos têm sido acusados por alguns grupos de que essa palavra não deveria ser usada porque ela não aparece nas Escrituras. E é verdade. Se você ler
de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar a palavra trindade. Ela é uma palavra cunhada para definir, para absorver o conceito de que as Escrituras trazem. Então, apesar de não ter a palavra trindade nas Escrituras, o conceito está muito bem firmado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E é por isso mesmo que a igreja não só crê, como a igreja proclama e ensina os seus fiéis a crerem também assim. E isso é um conceito muito importante. Para que nós sejamos reconhecidos como cristãos, nós precisamos crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E é claro que a Bíblia coloca de uma certa maneira, a gente chama isso em teologia de economia divina, né? Ou como é que Deus se apresenta. Então, a gente tem muito claro que Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Salvador, e Deus Espírito Santo é aquele que vai nos selar e cuidar de nós até o dia da volta de Jesus, o iluminador. Então, ok, mas é claro que isso é um conceito para a gente, um conceito didático, para a gente absorver, para a gente guardar. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são os criadores. Não dá para falar isso em português correto, tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o Criador. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é o Salvador. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é aquele que habita em nós até o dia do resgate e para sempre estaremos com Ele. Então, não estranhe se no último livro da Bíblia João tiver essa visão. E você sabe que o livro do Apocalipse foi escrito num momento muito difícil da história da igreja, um momento de perseguição. O próprio João está desterrado como punição, como uma espécie de prisão, na ilha chamada Patmos. E ele tem informações de que a igreja está sendo perseguida e muitos irmãos e irmãs estão morrendo por causa de serem cristãos. O Império Romano estava caçando cristãos nesse momento. Era a cristofobia da época. E muitos cristãos estavam amedrontados, com razão. Estavam tristes, chorosos, com razão. Porque, afinal de contas, seus parentes estavam sendo presos e mortos, seus filhos, seus pais, seus irmãos estavam sendo arrastados pelas ruas e apedrejados, ou então enforcados, crucificados, cerrados ao meio e jogados às feras para a diversão de romanos e outros povos também. Por isso o Senhor manda uma mensagem para a igreja, através do seu servo João. João começa dizendo que a revelação é de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, que ele mandou o anjo passar para João, que passou para toda a igreja. Nós temos, portanto, hoje, no livro do Apocalipse, João é o responsável por trazer esta mensagem. E essa mensagem é toda simbolizada para que quem for de Jesus iluminado pelo Espírito Santo a compreenda, e quem não for de Jesus e não for iluminado pelo Espírito Santo, leia e não saiba do que se trata. E assim, esse livro poderia circular livremente, poderia ser pego pelos romanos e por qualquer outro, sem eles entenderem do que está falando aqui. Enquanto para os cristãos, eles estão dando glória a Deus, porque Deus se lembrou deles e veio em socorro do seu povo, mais uma vez. E é nesse sentido, com essa direção, que eu queria mostrar para os irmãos o que esse texto traz para a gente. O capítulo 1 é muito importante para se entender todo o livro do Apocalipse. Apesar do livro do Apocalipse ser escrito por causa de 7 visões, aparecem 7 visões nesse livro, e não é uma visão só, tá? Mas são 7 visões. O capítulo 1 é a porta de entrada, é a introdução, a chave de compreensão deixada por João para nós entendermos todo o livro.
Então, por isso nós estamos indo muito devagar aqui, com muita cautela, para que todos nós possamos acompanhar, não fiquemos de fora daquilo que está descrito aqui nesse texto. Então, capítulo 1, versículo 4 a 8, João descreve quem é o dono da igreja e o dono do mundo. E ele diz isso, ele divide didaticamente em 3 partes. O primeiro delas é aquele que é, que era e que virá, ou que há de vir, né? Deus Pai. Esse termo, essa era e há de vir, é um termo temporal, que na verdade transmite a atemporalidade, a eternidade de Deus. E provavelmente esse é um eco lá de Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus diz: eu sou o que sou, eu sou aquele que sempre existe. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Logo, ele sempre foi e sempre será o mesmo. Por isso é interessante você pensar que aqui João faz um rearranjo aqui no texto. Porque, teoricamente, você esperaria que aquele que era, que é e que será. Mas João não coloca desta maneira. Ele disse aquele que virá. E a grande pergunta é por quê? Por que ele mexe no finalzinho? Por que ele troca isso? Né? E, muito provavelmente, o que João está mostrando para a gente, né, a revelação que ele recebe é essa, de que o atemporal invadirá o tempo. Ele não vai deixar o seu povo sozinho. Ele estará conosco sempre. Ele é eterno, é claro, mas nós somos limitados. E, portanto, vir é a garantia de que nós não estaremos nunca sozinhos. E então, João está apresentando para nós que aquele que cuida do seu povo é Deus, o eterno, o maravilhoso, o Senhor de toda a terra, o Yahvé. O segundo ponto que João apresenta quem é que está falando com o seu povo é os 7 Espíritos, o Deus Espírito Santo. E é preciso que você entenda uma coisa importante aqui, que já vá se acostumando com isso, porque isso vai se repetir durante o livro inteiro. O número 7 em Apocalipse, ele é simbólico. E ele simboliza o inteiro, o completo, o todo, o perfeito. Não é o número da sorte, tá bom? Tem muita gente que diz, não, 7 é o número da sorte. Não é. Mas é o número do completo. Então, para nós isso não faz muito sentido, porque nós não temos nada, hoje em dia, né, que seja assim, completo porque é 7. Mas também não tem nada completo porque é 5, nem completo porque é 10. Não. Então, foi separado esse número, em Apocalipse ele é separado para falar do pleno, do todo, do completo. Então, quando ele fala 7 Espíritos de Deus, ele está dizendo o Espírito Santo na sua potência máxima. Né? O pleno Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo. Não é um Espírito ou outro Espírito, mas é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo em todo o seu ser e seus atributos. E assim sendo, essa plenitude é apresentada para a gente que ele está trabalhando no meio do seu povo. O Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, está trabalhando no meio do seu povo. E aí eu tenho que dar uma paradinha aqui. Vocês viram que ele apresenta o Eterno, Deus Pai, e apresenta os 7 Espíritos, Deus Espírito Santo, e depois ele apresenta o próximo, obviamente, eu acho que você já está esperando isso, o Deus Filho, Jesus Cristo. Mas ele inverteu a ordem. Porque normalmente você está acostumado com Pai, Filho e Espírito Santo. E tem muita gente, até cristãos, que imaginam que essa é uma ordem de potência. Deus Pai é o mega power, todo poderoso. Deus Filho é poderoso. E o Espírito Santo é poderoso,
Isso não existe. Isto, nas Escrituras, é blasfêmia. O Espírito Santo tem o mesmo poder, a mesma glória, a mesma eternidade que o Pai. O Filho tem o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma glória que o Espírito Santo e o Pai. Então, a ordem não faz diferença. O importante é que você creia que há o Pai, há o Espírito, ao Filho e ao Espírito Santo ou o Filho. Então, no próximo passo, João entra aí naquilo que vai ser a revelação sobre quem ele vai falar, que é sobre Jesus Cristo, que é Deus Filho, que é chamado aqui da testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Então, só por isso você vê que há uma ênfase na pessoa de Jesus. Então ele falou do Pai, falou do Espírito, mas deixou Jesus por último porque ele vai enfatizar isso. Ele é a testemunha fiel. Jesus, na verdade, cumpriu fielmente o plano de Deus. Ele veio a este mundo e morreu em nosso lugar para nos salvar. E mesmo entendendo, e naquele gesto lá no Getsemane, quando ele está suando sangue, agonizando por prever aquilo que ele passaria, e ele poderia muito bem desistir ali, mas ele foi até o fim, porque esse era o plano de Deus. O anjo diz para João, e mostra para João, que ele é o primogênito dos mortos. E primogenitura, aqui nesse contexto aqui do Apocalipse, não é só aquele que primeiro que é gerado, mas sim, era o conceito da época, na Palestina principalmente, o conceito, em todo o Oriente, né, mas o conceito de que aquele que é o filho mais velho tem responsabilidade sobre os mais novos. Ele vai assumir a liderança da família. Ele é o líder dos seus irmãos. E nesse sentido, Jesus é o primogênito dos mortos, ele vai à frente, ele ressuscitou e, portanto, está à frente de todos os outros que um dia, todos nós, ressuscitaremos também. Ele é o soberano dos reis da terra, diz. Ele é o líder máximo dos líderes que nós conhecemos e também daqueles que não conhecemos. Ele governa absoluto. Ele conquistou isso com a sua ressurreição. Ele é o Senhor. E por isso, João continua dizendo, ele fala sobre a eternidade. Assim como o Pai, Jesus é o Alfa e o Ômega. Ele é e não sei se você sabe, mas Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ou seja, ele é a palavra por completo. Ele abarca tudo, todo o tempo e toda a Escritura. Tudo aponta para Jesus. Ele é o Deus eterno. Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. É sobre ele que o livro do Apocalipse vai falar. Por isso, o quarto ponto aí desse texto é o resultado disso. Do Pai, da ação do Pai, da ação do Filho, da ação do Espírito Santo. O resultado é a igreja. O amor de Deus pela igreja. E aí, o verso 5 fala sobre isso. Essa palavra, esse verbo amar, aí, no original, está escrito no presente, num presente contínuo. Sabe o que isso significa? Significa que Deus nos ama todo dia. Ele não para de nos amar. Não é um ato passado em que Deus te amou um dia e depois esqueceu de você e foi tomar café na padaria da esquina. Ele te ama todo dia. Sempre. Constante, continuamente, Ele te ama. Por isso, proveu a libertação. Verso 5 ainda.
a palavra libertou, diferentemente do verbo amar, está no auristo. Sabe o que significa? Que isso foi um ato passado. Não é todo dia. Jesus morreu por você. E a morte dele foi suficiente. Ele te libertou e te fez filho de Deus. Não é que você será filho de Deus. Não é que você será liberto. Isso já aconteceu em Cristo. Você foi alvo do amor de Deus. E isso foi suficiente para transformar sua vida. Fomos tornados reinos de sacerdotes. Nós fomos elevados à categoria de reis que intercedem na presença do Supremo Rei. Então, ele diz: todos verão. Haverá um dia, meu irmão, minha irmã, em que isso será pleno. Não será apenas uma ideia. Não será apenas um conceito. Isso acontecerá. Para sempre. Todo dia. Portanto, há uma ênfase muito clara aqui de que os fatos se concretizarão. E é importante que você entenda isso quando você está estudando Apocalipse. Como nós veremos na próxima vez, acho que é semana que vem, não é que João está sentado na ilha de Patmos olhando para frente. Não é que ele está adivinhando o que vai acontecer. Ele sabe que vai acontecer porque Deus fará acontecer essas coisas. É a promessa do Senhor. E João não tem o menor medo de escrever o que escreveu. Ele não está preocupado em que as pessoas duvidem dele. Porque ele sabe muito bem que isso acontecerá, porque Deus fará esses conceitos se tornarem fatos. E ele quer compartilhar com a igreja que está com medo, está amedrontada, está escondida, de que ninguém pode com aquele que é eterno. Que o Espírito Santo preenche todas as coisas e conhece todas as coisas e todos os seres. Não há coração algum que possa esconder alguma coisa dele. E assim como ele morreu, fato, nos libertou, fato, ele nos ama todo dia. E haverá um dia em que todos verão esse amor pleno em nossa vida. Agora, é claro, até esse dia chegar, você foi convocado para ser sacerdote do Deus eterno. Até esse dia chegar, você faz parte do reino. E nesse reino, é um reino de sacerdotes. No nosso caso, sacerdotes e sacerdotisas, né? Que temos que esperar o Senhor. É intercessão. Esperar o Senhor voltar para nos buscar piedosamente. Jesus, quando se revela, portanto, a João, com o objetivo de trazer esse consolo e conforto aos corações daqueles que ele ama, ele ensina que Deus preparou e executou a salvação deles. Foi através da Trindade Santa. Não só Jesus, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós fomos resgatados porque Deus nos amou. Eu não sei se você consegue entender,
abarcar esse conceito. Para mim isso é tão poderoso, porque as nossas vidas podiam ser diferentes se ele não tivesse feito isso. Provavelmente a gente não estaria aqui. Provavelmente, se o amor de Deus não tivesse sido revelado a nós, e o Espírito Santo não tivesse iluminado o nosso coração, provavelmente nós não teríamos nem mesmo prazer em louvar ao Senhor. E eu sei bem disso, porque eu não nasci num lar evangélico. E muitas vezes eu pensava em Deus e pensava como um cara que estava a meu serviço quando eu precisasse. Fora isso, ele estava dispensado. Eu não ligava para ele e fazia as coisas do meu jeito. E quando a coisa apertava, eu, Deus, me ajude, me ajude, me ajude. E foi assim durante a minha infância, claro. As crianças não ligam muito para isso, mas na minha adolescência eu comecei a ter várias ideias bem interessantes. Acho que provavelmente não estaria vivo hoje, mas eu tinha, na época eu achava que eram as melhores ideias. E alguns dos colegas também pensavam isso. Mas um dia, Deus falou comigo. Uma experiência traumática para mim, de morte, Deus teve misericórdia de mim e falou comigo. E daquele dia em diante, minha vida foi transformada. E é interessante, eu me lembro disso como se fosse ontem. Eu voltando para casa, mudado, transformado. Eu não sei dizer como, nem na época principalmente eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido, eu só saí diferente. Não fazia a menor ideia do que tinha acontecido, mas quando o pastor disse naquele culto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, eu pensei, impossível. Outro dia eu quase morri de medo. E este confia, eu quero esse Deus que traz essa paz para o coração. E naquele dia, depois da oração, voltei para casa mudado. Só depois que eu fui saber que era o Espírito Santo que tinha trabalhado, que Jesus tinha perdoado os meus pecados, só depois. Eu só tive aquela experiência, aquele impacto maravilhoso, mas Deus transformou e me salvou. E para mim é maravilhoso saber que não só nesse dia, mas antes desse dia, Ele me amou. Me amou nesse dia. E tem me amado todos os dias até hoje. E a promessa é que Ele me amará para sempre. É maravilhoso demais. Por isso, a nossa vida tem que ser para o seu louvor. Se você teve uma experiência assim, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, se você já entendeu esse amor maravilhoso de Deus na sua vida, você precisa servi-lo. Você precisa ser um sacerdote. Você precisa colocar em prática aquilo que as Escrituras ensinam, proclamando o Evangelho Salvador e vivendo isso no seu dia a dia. Assim como João está mostrando para a igreja perseguida, dolorosa, traumatizada por causa da perseguição dos romanos contra os cristãos, eu quero chamar a sua atenção hoje para vivermos assim no nosso dia a dia. Talvez não tenhamos romanos aqui, nenhum Estado esteja nos caçando, mas a filosofia está. É
fora de moda ser cristão. Os conceitos cristãos são piegas. Não devem ser cultivados. Nós precisamos ter experiências mirabolantes. Não seguir um livro. Não estar piedoso. Faça o que o seu coração disser. Siga o seu coração. É a proclamação da filosofia da nossa época. E quando você se firma como um cristão, no meio lá na faculdade, no meio dos colegas, no meio do futebol, você é ridicularizado e as pessoas começam a achar que você não bate bem da cabeça ou que você é alguém fraco que não consegue raciocinar, porque os inteligentes não são cristãos. Esse tipo de perseguição que tem amedrontado muitos cristãos. E só estão amedrontados e tristes e às vezes envergonhados porque não pararam para pensar no grande amor de Deus por nós. Na obra maravilhosa que a Trindade fez para que nós passássemos a eternidade junto com Ele. Então eu quero conclamar você também a largar mão do medo e assumir perante os seus amigos, colegas, parentes, que você é um cristão e que você vive para a glória de Deus. Vamos orar. Dá-nos graça, Senhor. Porque nós precisamos que o Teu Espírito nos ilumine, nos faça lembrar destas verdades todo dia. Não só no domingo. Não só no dia em que nos reunimos como igreja e um está do lado do outro, um fortalece o outro. Mas quando nós estamos sozinhos, e temos de tomar decisões sozinhos, e precisamos ensinar caminhos, ou nos posicionar diante de caminhos, dá-nos a bênção, Senhor, de sermos conhecidos onde trabalhamos, onde estudamos, onde vivemos, como filhos e filhas de Deus. Permita, Senhor, que o Teu povo, que por amor, como resposta ao Teu amor, por amor ao Senhor, resista e proclame salvação em Cristo Jesus. Que nenhum de nós possa abrir mão desta maravilhosa mensagem que um dia recebemos e agora somos responsáveis por proclamá-la. Derrama, Senhor, sobre nós intrepidez, coragem, força, para vivermos de acordo com a Tua vontade. Que toda a Tua palavra, todo o ensino preservado para nós até hoje, possa nos fortalecer, estar na nossa mente bem organizada, para que nós possamos responder diante das demandas desta vida, diante das enfermidades, diante dos problemas financeiros, diante dos desafios com as pessoas, no convívio social, diante das religiões falsas que têm se multiplicado nesse último século. Dá-nos, ó Deus, coragem, intrepidez, firmeza, para sermos conhecidos como Teus filhos e filhas. E ajuda o Teu povo a esperar aquele que há de vir, nos buscar. Em nome de Jesus, nós oramos com gratidão. Amém. Que Deus nos ajude, amados irmãos.